Pessoal, vamos aqui, tá? Tá iniciando a nossa aula de reforçando a base com matemática, tá bom? E aqui a gente vai estar começando a estudar a matemática básica mesmo, tá? Vamos fazer de conta que todos nós estamos no mesmo nível e vamos reforçar a base em matemática do ensino fundamental, tá? Tenha paciência. Com o tempo a gente vai desenvolvendo o conhecimento, aprofundando mais, até chegar no nível de conhecimento que todos desejam, tá? Vejam só, a primeira coisa que a gente vai começar é trabalhar com algumas expressãozinhas numéricas, bem simples, tá? Mas a primeira coisa que vocês têm que entender, que eu percebo que muito aluno confunde, é isso aqui, ó. Essa diferença aqui, ó. Muito aluno pensa que regra de sinal é a mesma coisa que jogo de sinal, tá? Então, se nós conseguirmos diferenciar quando a gente usa o conhecimento de regra de sinal para jogo de sinal, a gente já vai dar um passo muito à frente, tá bom? Então, a gente tem que ter isso em mente. Não confundir regra de sinal com jogo de sinal. Gente, a regra de sinal, a gente vai usar esse conhecimento toda vez que a gente estiver somando ou subtraindo, tá? Sempre isso. Toda vez que aparecer apenas uma soma ou uma subtração apenas, a gente está trabalhando com regra de sinal. O jogo de sinal, ele vai ser para outra aula, tá? A gente vai aprender que o jogo de sinal, a gente vai trabalhar ele toda vez que estiver multiplicando ou dividindo, tá? Ou tirando essas figurinhas aqui, ó, que é o parênteses, colchete e a chave, tá? Isso aqui vai ficar para outra aula. Para essa aula, a gente vai trabalhar apenas regra de sinal. O que são as regras de sinal, professor? São expressões que aparecem apenas soma ou subtração. Por exemplo, isso aqui, ó. 3 vezes menos 5. Isso aqui não é regra de sinal, por quê? Porque está aparecendo o quê? Uma multiplicação, tá? A regra de sinal vai ser operações que ou eu tenho soma e subtração, ou apenas soma, ou apenas subtração. Aí a gente vai usar o conceito de regra de sinal. E todas as questões de regra de sinal, a gente vai resolver olhando para os números como se fosse dinheiro, tá? Se pensar em dinheiro, a gente não erra. Tá bom? Todas as questões de regra de sinal, nós vamos pensar que os números funcionam como se fossem valores, né? Dinheiro, tá? Onde o sinal positivo, ele vai simbolizar o saldo que temos, tá? O saldo, ou seja, aquilo que temos no bolso com a gente, tá? O valor positivo, ele representa um saldo, e o valor negativo, ele vai representar uma dívida, tá? Se você pensar assim, dificilmente você vai errar, certo? Se você pensar no sinal de adição, o sinal de mais, como sendo um saldo, e o sinal de subtração, o sinal de menos, como sendo uma dívida, não erra, tá? Por exemplo, se você tirar um extrato bancário, e você, por exemplo, você foi lá no banco, foi lá no caixa eletrônico e tirou um extrato, para saber quanto é que está o saldo da conta, né? É justamente isso, o saldo é você saber se tem alguma coisa. Por isso que o sinal positivo eu vou representar saldo, porque saldo eu vou entender como sendo o que eu tenho lá, para mim, tá? Então, por exemplo, se está assim, imagina que você tira lá do banco e aparece assim, R$10. A gente sabe que quando não aparece um sinal aqui na frente é porque o número é positivo. Então, isso aqui é como se fosse assim, ó, mais 10. Tá? Deixa eu fazer um pouco mais distante aqui. Você foi lá e tinha um mais 10. Isso quer dizer o quê? O seu extrato. Que na sua conta tem quanto para você? R$10. Agora, o cenário seria totalmente diferente se tivesse assim, né? Menos 10. O que significaria esse menos 10? Isso significaria que você estaria devendo R$10 ao banco, tá? Então, tanto no extrato bancário quanto aqui, a gente vai entender que o sinal negativo se refere à dívida e o sinal positivo se refere a saldo que você tem no bolso, tá bom? Por exemplo, esse tipo de expressão aqui, ó. Você tem aqui, ó, mais 7
menos 8. Como é que você vai ler isso? Você vai ler assim, ó. Você deve R$8, que o menos é a dívida, né? O negativo é a dívida. Então, você deve 8 e está pagando quanto? Ó, você tem 7 no bolso, mas está devendo 8. É como se você estivesse pagando 7 de uma dívida de quanto? De R$8. Aí eu te pergunto, se tu deve 8 e paga 7, tu vai ficar devendo ou vai ficar com saldo? Com certeza vai ficar devendo, né? Se tu deve 8 e paga 7, tu vai ficar devendo quanto? Vai ficar devendo 1. Por isso que mais 7 com menos 8 dá menos 1, tá? Não é aquele negócio mais com menos que dá menos, não é isso não. Lembra que aqui é regra de sinal, tá? A gente vai trabalhar como se fosse dinheiro, tá bom? Então você olha para cá, ó. O positivo é o saldo que você tem no bolso e o negativo é como se fosse uma dívida, ó. Você deve 8, paga 7, falta pagar quanto? 1. Vamos para outro. Menos 9, menos 2. O que é que significa isso, professor? Significa que você deve 9 e deve mais quanto? Deve 2. Então, ó, se você deve 9 e passa a dever mais 2, vai ficar devendo quanto? 11. É só pensar em dinheiro, gente. Ó. Você está devendo R$9 e está devendo mais R$2 agora. Vai ficar devendo quanto? 11. Tá vendo que se fizesse aquele negócio aqui, ó, menos com menos, mais estaria errado? Por que não pode fazer? Porque não é o momento, tá? Toda vez que a gente estiver só somando, ó, que eu falei aqui, ó, só somando e subtraindo, vai pensar em dinheiro, não erra. Ó, deve 9, deve 2 aqui, vai ficar devendo 11, tá? Outro exemplo. Ó, deve 10, paga 15. Pensa na vida real, ó. Você deve R$10 e agora está pagando 15. Vai te sobrar dinheiro no bolso ou tu vai ficar devendo? Pensa aí, tu deve R$10 a uma pessoa e deu R$15 a ela. Claro que ela tem que te voltar quanto? 5. Por isso que dá mais 5. Porque esse mais significa que vai sobrar dinheiro para você, né? Se eu devo 10 e pago 15, me sobra quanto? 5. Gente, é sério. Se você pensar nessas expressões como se fossem dinheiro, colocando saldo positivo, no caso o sinal positivo para saldo e o sinal negativo para dívida, você não erra, tá? Não tem como errar. Pronto, tá aqui esses exemplos. O que é que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo e tentar fazer. Pausa o vídeo, tenta resolver todas essas expressãozinhas pelo procedimento que eu expliquei aqui e depois vem dar start no vídeo e ver se bateu a resposta, tá bom? Enquanto isso eu vou fazer aqui. Vamos lá. Pronto. Espero que essa correção condiza com o que você tentou fazer aí, tá bom? Mas se não conseguir, vai vendo onde errou e faz as devidas correções. Por exemplo aqui, ó. Eu devo 5 e também devo quanto? 8, ó. Devo 5 e devo mais 8. Então, vou passar a dever quanto? 13, professor. Né? Porque o negativo não é dívida, então você devia 5 e está devendo agora mais quanto? Mais 8, né? Deve 5, deve 8, vai ficar devendo 13. Vamos lá. Aqui, ó. Você deve 4 e paga 7. Pense aí em dinheiro, ó. Tu está devendo R$4 e pagasse 7. Então, te sobra quanto? Te sobra 3. Tá? Vamos lá. Aqui, você deve 8 e paga 10. Vai te sobrar quanto? 2, né? Se tu deve R$8 a uma pessoa e tu dá R$10 a ela em dinheiro, tem que voltar para tu quanto? 2. Então, se é saldo, é positivo, tá? Então, aqui. Aqui, você deve 9 e paga quanto? Paga 8. Pensa aí, se tu deve R$9 e paga 8, falta pagar quanto? 1. Então, se fica devendo, é menos. No caso, menos quem? Menos 1, porque está devendo 1 ainda. Sempre é isso. O negativo é dívida, tá? Ó, deve 9, paga 8, fica devendo 1. Ó, aqui, ó. Você deve 4, paga 9. Sobra quanto no bolso? 5, professor. É muito fácil, né? Isso aí. Ó, você deve 8 e está devendo quanto agora? 10. Ó, se eu já devia 8 e agora estou devendo mais 10,
O total que eu vou ficar devendo é quanto? 18. Por isso que menos 8 com menos 10 dá menos 18. Porque eu devia 8 e devo 10. Se eu somar essas duas dívidas, dá quanto? 18. Aí o sinal negativo é para dizer que eu estou devendo. Mesma coisa aqui, ó. Eu devo 70, devo 20. Vou ficar devendo quanto? 90, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu devo 40 e paguei quanto? 30. Vou ficar devendo com saldo. Devendo, professor, então é negativo. Devendo quanto? Se eu devia 40, paguei 30, fico devendo 10, tá? Agora aqui, ó. Vamos ver aqui agora. Eu devia 80, paguei 100. Vai me sobrar dinheiro, vou ficar devendo. Pensa aí. Uma pessoa te deve 80, ela te dá 100. Essa pessoa que te deve vai ficar com saldo para ela ou vai ficar te devendo ainda? Pensa aí. Claro que ela vai ficar com saldo, né? Porque ela está dando um dinheiro a mais do que a dívida. É como se fosse tu. Tu deve 80, paga 100, vai te sobrar quanto para comprar picolé? 20 reais, né? Dá 10 picolé de 2 reais. Gente, essa parte é só isso, tá? Para essa primeira aula vai ser isso, tá? Essas questãozinhas, depois eu vou fazer mais questões mais elaboradas. Mas para não ficar uma aula longa, uma aula de revisão, é isso, tá? Pensa nos números como se fosse dinheiro. Toda vez que estiver somando ou subtraindo, pensa, aqui é saldo, aqui é dívida. Não faz aquilo, ó, mais com menos. Não, não é agora. Para agora é isso. O mais é saldo, o menos, dívida. E os números é como se fosse o quê? Dinheiro. E é só sucesso, tá? Não vai errar não. Beleza? Pessoal, essa é a minha contribuição para reforçar a base de vocês. Espero que tenha ajudado, tá?